Você que gosta de fazer algumas aquisições, compras baratinhas, mas que vem do exterior, calma. O Ministério da Fazenda avalia alternativas de arrecadação que possam compensar a eventual manutenção da política de desoneração da folha que está nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E nessa busca de fontes de recursos, uma das opções que ganha força é a taxação de compras online de sites no exterior com valor inferior a $50. Atualmente, a tributação federal está zerada e só há incidência de imposto estadual, que é o ICMS, atualmente na casa de 17%. A ideia da Fazenda é calibrar a taxação para não criar insatisfações dentro do próprio governo. Alan Gani, conta para a nossa audiência o que acha dessa possibilidade, quem serão os maiores prejudicados e o quanto isso pode representar de incremento. Poderia compensar a desoneração da folha? Porque a gente está falando de compras, muitas compras, mas num valor baixo, né? Então, iria taxar, digamos, migalhas, é isso? Né? Exatamente, não vai compensar. A gente está falando da ordem ali de algo próximo de 15 a 18 bilhões de reais. É muito dinheiro. Agora mostra como o governo ele está desesperado por recursos e como ele foca exclusivamente em medidas de arrecadação. Parece aquele garoto, né, que tem ali uns 13 anos de idade, quer comprar a sua figurinha, aí acabou a mesada, aí ele começa a pesquisar dinheiro em tudo que é lugar da casa, no cofrinho, para ver se ele consegue ali um pouquinho. O governo está indo nessa mesma direção, é um imposto ali, aí não deu certo, aí tenta tributar ali. Agora, de qualquer modo, Caniato, quem acaba sendo grande prejudicado nisso é a população de classe média baixa, os mais pobres. Por quê? Porque essas compras de sites internacionais, elas acabam sendo muito baratas porque há um ganho de produtividade nesse comércio internacional. A China, né, uma grande produtora, montadora de produtos eletrônicos e de roupa, se não tivesse uma China no mundo, não seria possível, né, a gente ter celulares a preços mais acessíveis ou roupas, entre outros artigos eletrônicos, né, mesmo esses artigos também de menos $50. Então você e tem muita roupa aí, por exemplo, então você está excluindo uma parcela da população que é mais pobre e que recorre a esses sites de todos os ganhos de produtividade do comércio internacional, de um mundo mais globalizado. E para nada, não vai arrecadar nada. Mas aí o discurso já está feito. Estamos fazendo isso porque o Congresso não quis a reoneração da folha de pagamento. A narrativa já está construída com a desculpa do não cumprimento do déficit da zeragem do déficit primário. Cláudio Dantas fica em Brasília. Dantas, tem algum bastidor em relação a essa ideia ainda embrionária do governo federal? Já há algum tipo de tratativa com o Congresso Nacional e também já tem alguma sinalização dos congressistas se uma medida como essa, uma proposta como essa, vingaria? Vai vingar. Primeiro que ela foi proposta pelo Pacheco para compensação. E aí foi muito bem recebida pelo governo, porque o governo, desde o início do ano passado, tentou fazer essa taxação. Houve muita repercussão negativa, naturalmente, ele recuou. Depois houve muita pressão no Congresso do Varejo, da Indústria, que reclamam que, olha, a gente está sofrendo uma concorrência desleal aqui, então tem que taxar. Então agora há um entendimento de que sim, chegou a hora de taxar. Não vai compensar, como disse o Gani, em termos absolutos aí, mas vai reduzir o buraco. Mas é isso, o problema é que você está tentando resolver uma questão de fundo com paliativos. E aí esses paliativos, naturalmente, eles vão bater no bolso do cidadão. A gente tem visto aí uma pauta arrecadatória cada vez mais intensa, mais ampla, aumentando a base de arrecadação do governo. Naturalmente, setores que escapam, né, de determinada tributação, como de apostas online, está certo de tributar, mas o que há é um esforço de arrecadação, um esforço arrecadatório. E você tem essa tentativa ali da equipe econômica
que vai fazendo vai passando a peneira, né? Não é uma política de atacado, é uma política de varejo. Você vai ali, ponto por ponto, vai vendo onde tem o espaço, onde dá para cobrir mais, aí você muda uma lógica, uma equação financeira, a interpretação de algo, tenta fazer essa reoneração gradativa, quer dizer, é o esforço pela via errada. Porque quanto mais tributo, quanto mais imposto, quanto mais taxa você põe numa sociedade, menos riqueza você vai produzir. Vai chegar uma hora que essa curva de arrecadação ela vai cair, ela vai ter o efeito inverso, ela vai para baixo, porque é simples. Quem está aqui, o empresário que está investindo, está tendo que repassar esse custo para o consumidor final. Chega uma hora que o produto dele se torna inviável, o consumidor deixa de comprar e ele fecha as portas. E aí você tem uma redução da atividade econômica, tem uma redução na arrecadação de impostos. Aliás, a gente já está vendo essa redução na arrecadação de impostos, que tem a ver com um recuo também da própria atividade econômica. Então, não à toa nós estamos aí com uma inflação controlada também, enquanto o Banco Central reduz aí de forma conservadora os juros. O fato é que há muito medo do que vem. Você teve até essa decisão recente aí, né, da subvenção, do ICMS, aqueles empresários que já estavam com empreendimentos, com investimentos já programados, recuaram. Essa foi uma das grandes questões no Congresso, muita pressão nos estados de investidores que já estavam contando com aquele benefício e que de repente não contam mais, então assim, então vou rever o meu plano de investimento. Porque o problema, lógico que o que vale tem que ter regra para todo mundo tem que cumprir a mesma regra. Mas você também não pode estabelecer essa insegurança jurídica. Essa reoneração, ela é pura insegurança jurídica. Porque assim, ou você renova, ou você cria um regime, mas que isso seja discutido no Congresso no tempo adequado e não nessa forma aloprada por meio do MP. Pois é, agora, Beraldo, os comerciantes aqui do Brasil, comerciantes e empresários, reclamam que a concorrência é desleal. Eles não conseguem praticar os mesmos preços dos chineses, por exemplo, mas eles não conseguem por conta da carga tributária brasileira, certo? Já o governo brasileiro reclama que não consegue zerar o déficit por conta da manutenção da desoneração da folha. Então pense em alternativas para aumentar a arrecadação. Agora, quem é que no final das contas banca tudo isso, né? São nós, os cidadãos, os brasileiros. Difícil tratar dessa questão, né? Porque nunca ninguém falou, não, vamos reduzir custos e baixar os impostos? Não, é de uma mediocridade impressionante esse debate que a gente tem da arrecadação, da questão fiscal. O governo vai fazendo esse esforço de arrecadar, como disse o Gani, né? Parece que está ali levantando as almofadas ali do sofá da sala para ver se acha uma moedinha. Pegando aqui no bolso, Beraldo, aqui, ó. No bolso. Esqueceu aquela nota na máquina de lavar, né? Exato. Só que isso não resolve o problema e demonstra que a gente não tem absolutamente nenhum projeto, porque afinal de contas, isso tudo é só para fechar os números. Não tem um grande projeto para o Brasil. Não é que a gente tem ali um projeto de desenvolvimento, seja lá do que for, de educação, de infraestrutura, de segurança pública, que precisa ser custeado. Não! É só para fechar o custo de manter essa mega estrutura que, por alguma razão que a gente sabe qual é, mas ela é inabalável, é intocável. Como é que você não reduz o custo do governo diante de uma situação horrorosa que a gente se encontra e fica aí tentando taxar, arrumar dinheiro taxando quem compra $50? E o problema do comerciante não é a concorrência com o chinês, é porque medidas econômicas, modelos econômicos completamente equivocados destruíram a indústria nacional. Essa mentalidade de que tem que bancar benefício, é benefício para um, benefício para outro, benefício para outro, isso obviamente torna a produção no Brasil inviável do ponto de vista concorrencial. Então o que a gente precisa é criar um ambiente de concorrência para que a indústria volte a se desenvolver no Brasil.
Mas quando qualquer iniciativa é tomada, como o caso da desoneração, aí vem essa enxurrada de acusações, essa queda de braço entre o presidente da República e o Congresso Nacional. E o ponto pacífico é o seguinte, Candidato, não vai nos levar em lugar absolutamente nenhum. A única coisa que vai acontecer é que a vida do brasileiro vai ficar mais difícil, isso não terá efeito prático e aí passarão para a próxima tentativa, que na minha visão, no meu palpite aqui, nós vamos chegar tanto em CPMF como tributação do PIX. Esse é o cenário que eu enxergo para esse governo. Pois é, só para fechar esse assunto, vou passar a palavra para o Gani, que vai inclusive pegar um gancho no que disse o Beraldo. Agora tem uma mensagem aqui do Ricardo que diz o seguinte: a estratégia é errada, o Brasil deveria ganhar no volume na arrecadação de impostos, baixar sim os tributos, estimular o consumo para arrecadar mais. Faz sentido? Faz completo sentido o que ele está falando, claro, né? A redução de tributos estimula a atividade econômica. Aquela pessoa de classe mais baixa que via nessas empresas chinesas a possibilidade de comprar 2, 3 blusinhas, espera 90 dias para chegar o pacote, mas fica feliz com aquilo. Poxa, gastei, sei lá, R$100, comprei 3 blusinhas, me parece vantajoso. Provavelmente ela não vai comprar. Nem da China, nem no Brasil, né? Não, exatamente, né? E se o Brasil reduzisse tributos, mas para reduzir tributo o Estado também tem que reduzir gastos, diminuir o seu tamanho, o governo poderia ter uma arrecadação maior. Por quê? Porque perde na alíquota, mas o país crescendo mais aumenta a base arrecadatória. É a dinâmica dos Estados Unidos. É a dinâmica dos Estados Unidos, exatamente. Tá certo. Rapidamente, quer fazer um complemento, Dantas? Eu ouço muito, Daniel, essa coisa de tudo isso é para déficit zero. É porque a gente está empenhado em obter o déficit zero. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Eu acho que há um entendimento de que haverá o déficit, mas é preciso dar um jeito de arrecadar o suficiente para que o governo possa adotar essas políticas proselitistas. Como aconteceu, por exemplo, com a questão lá do carro popular, porque aí lança-se um programa, aí você coloca o carimbo do governo, consegue ajudar um setor, movimenta a economia e pode dizer no final, olha como foi bacana a nossa política, olha como foi importante. Então eles querem ter, não é nem gordura, eles querem ter carne para cortar. Eu não vejo essa perseguição do déficit zero, porque não faz sentido no atual governo, um governo expansionista de gastos. Nós tivemos essa semana um sujeito dizendo aí, um responsável por melhorar o Estado, né, melhorar aí a eficiência da máquina pública, dizendo que reforma administrativa, ela não significa redução da máquina. Então, assim, você parte do princípio que tecnologia não serve para nada. Você vai reduzir, vai melhorar a máquina para quê? Para aumentar os salários dos servidores, para manter essa turma aí, né, no cabresto eleitoral. Então, o que se quer é ter um recurso para que você possa usar, especialmente ali no finalzinho do primeiro semestre, porque a gente tem eleição, para poder fazer campanha e depois acomoda-se o déficit no final do ano. Não, mas é um déficit, no ano passado também teve, dá para a gente ir ajeitando e ir controlando as contas, joga para frente, pedala-se o déficit. Ô Dantas, você sabe que o Tim Maia tinha aquela frase ótima, né? Que no Brasil a prostituta, ela se apaixona, o traficante, ele cheira. E a gente poderia complementar que a reforma administrativa é para gastar mais e a reforma tributária é para tributar mais. Meu Deus, que perspectivas, hein? É isso.